Olá, amadas de Deus, graça e paz, tudo bem com vocês? Glória a Deus pela sua vida. Seja bem-vinda ao meu canal, eu sou a pastora Luana França e esse é o nosso momento do devocional Eu Me Disponho. É o momento em que nós entramos na presença de Deus para a ministração da palavra, a gente tem um tempo maior para falar sobre Jesus e glória a Deus por isso. Vamos lá então? Antes de iniciar, quero saber se você está aqui, inscrita nesse canal. Se você não tiver inscrita no canal, se tiver, glória a Deus, dá um like no vídeo, compartilha depois que assistir. Mas se você não tiver, já aproveita, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo. E terminando de ver o vídeo, dá um like e compartilha. Eu posso contar com você? Eu posso contar com a sua ajuda para compartilhar, para ajudar outras pessoas a terem acesso a esse conteúdo? Bora lá então, ser evangelistas? Obrigada, eu agradeço pela ajuda e vamos à palavra? Antes de iniciar a palavra, vamos pedir a Deus direção? Por favor, pode orar comigo? Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento nós entramos na Tua presença, te agradecemos, meu Deus, por esse momento de oração, por esse momento da palavra, que o Senhor venha me usar com Teu poder e autoridade, que essa palavra alcance os corações necessitados, que venha frutificar da forma como o Senhor deseja, que eu não fale nada de mim, mas que eu seja apenas um instrumento nas Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Amém, glória a Deus. Olha só, pega a sua Bíblia, vai abrir lá no livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, o capítulo 15, por favor, o livro de Mateus 15, a partir do versículo 18. Vou puxar ele aqui. Isso, a partir do versículo 18. Se você não puder, não tem problema. Vou estar lendo para você. Olha só. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Quem falou essas palavras foi o nosso Jesus. E estava uma contenda, né, acerca disso, porque a história aqui, se você ler do começo, depois você pega esse capítulo aí de Mateus 15, lê do começo, que os apóstolos começaram, os discípulos do Senhor começaram a comer, e os fariseus, eles começaram a olhar que eles não tinham lavado as mãos para comer. E que lá, segundo a ordenança deles, todo mundo tinha que fazer. Era tipo um ritual antes de comer. Lavava as mãos, olhava os pratos, não sei o que. E aí eles começaram a criticar, né? Os discípulos de Jesus, porque eles comiam com as mãos e não tinham lavado as mãos e não sei o que isso ia contaminar, que não sei o que lá, não sei o que lá. E assim, Jesus também, eu acho que tinha hora que Jesus estava assim de saco cheio daqueles caras, né? A Bíblia não fala isso, mas, gente, ele só tava ali só sempre olhando o que Jesus estava fazendo, para sempre encontrar alguma coisa, para sempre levantar sabe, uma dúvida, levantar uma questão que muitas vezes era totalmente infundada, desnecessária, e aí foi que Jesus lançou essa, falou: mas o que sai da boca, o que entra na boca não contamina, porque a pessoa come e depois ela põe para fora. Agora, o que sai da boca, isso sim contamina. E ele não estava falando do físico. Ele estava falando do espiritual, que eles, como homens que conheciam as leis, que tinham acesso a todos os livros das leis, eles estavam já colocando, né, acrescentando coisas que estavam a favor do que eles pensavam, da postura que eles viviam para serem beneficiados diante da sociedade, né? Quando na verdade eles tinham que se preocupar com a salvação, com a cura espiritual, e não era isso que eles faziam. Eles estavam a todo tempo questionando, né, o que Jesus fazia, da forma como Jesus fazia, justamente o contrário do que Jesus estava fazendo sempre. Então Jesus falou para eles, falou: olha, o que sai da boca procede do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos de mortes, de adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina. O que ele quis dizer? Espiritualmente falando. As pessoas, elas se preocupam com várias coisas, que era o caso deles. E eles eram mestres, doutores das leis.
as leis de Moisés que foram deixadas, escritas pelo próprio Deus. E eles começaram a fazer adequações para se destacar diante da sociedade como santos, como perfeitos, o que eles não eram. Sem se preocupar com o que realmente importava. Hoje, nós temos uma categoria de cristãos, de pessoas que se titulam cristãos, que se preocupam muito no destaque que estão alcançando. Mas será que Deus está conhecendo o que você está oferecendo para Ele? Será que Deus está recebendo isso? Porque o que mais importa não é o destaque que você tem, ou as adequações que você tem que fazer no Evangelho para você poder ser visto. Porque o intuito de um homem e de uma mulher de Deus não é o quanto ele vai ser visto, não é o quanto ele vai ser notado, mas sim quantas almas ele vai conseguir trazer para o reino de Deus. Qual que é a contribuição que você está fazendo para o reino de Deus? Saiba que uma alma vale mais que o mundo inteiro. E muitas vezes as pessoas acabam transformando a palavra de Deus, ou transformando tudo que Deus está colocando diante deles em simplesmente um manual de autoajuda. Mas para isso eles precisam colocar flores, onde às vezes não tem flores. Porque eu já disse aqui em várias vezes que o Senhor, às vezes as pessoas falam assim, mas nosso Deus é um Deus que às vezes tem palavras duras para nós. Muitas vezes nós nos entristecemos com o que ouvimos, mas nos entristecemos porque a gente sabe que a gente está fazendo o contrário. A gente às vezes se entristece quando Deus fala assim, não peque, pare de errar, pare de fazer o errado, pare de mentir, pare de enganar. Você quer ter vida comigo mentindo e enganando? Aí você se entristece porque você fala, meu Deus, foi para mim isso aqui? Mas eu não fiz eu não causei a morte de ninguém com a mentira. As pessoas colocam um grau de gravidade, né, nas coisas. Mas vou dizer para você uma coisa, não existe grau de gravidade, não. Não existe grau de importância nas coisas de Deus, não. Aonde está, qual é a Bíblia que diz assim, se você mentir, mas você não prejudicar ninguém, tá tudo bem. A mentirinha, as pessoas ficam, é uma mentirinha branca. Aonde tá dizendo isso, gente? Aonde tá dizendo isso? A gente vê muitas pessoas criticando e falando acerca de passagens como essa. Porque no começo Deus fala lá, vocês são, bem que Isaías havia revelado acerca da hipocrisia de vocês, que usam a palavra benefício próprio, transgredindo o que Deus falou, que você tem que honrar seu pai e sua mãe, mas se vocês acrescentam coisas dizendo que se eles fizeram uma oferta, não tem problema. Gente, aí eu vejo muitas pessoas criticando palavras como essa e falando que os fariseus eram isso, que os fariseus eram aquilo. Mas hoje a gente está vendo não tem tanta diferença do que a gente está vendo aí, não. Pelo contrário, mudou, né? Mudou a tática, mudou, mas as coisas continuam sendo muito semelhantes. As pessoas querem o evangelho da facilidade. E aí, para ter as igrejas cheias, não querem falar a verdade. Se eu não falar, eu não estou mentindo. Você não está mentindo, mas também não está entregando. Como que a gente vai ajudar na cura de alguém se Deus manda você entregar a palavra, você entrega? Aí você procura uma palavra que fale da cura, da libertação, porque Deus é bom, que Deus perdoa. Mas você fala que tem que se arrepender? Você fala que tem que se arrepender e que não pode fazer de novo? E que se arrepender não é só você derramar lágrimas, porque lágrima, olha,
Lágrima não. As pessoas têm em mente, chorando, tá lá, coitada, chorando, se acabando. Aí sai da igreja, faz tudo de novo. Lágrima não confunde. Lágrimas não convence Deus. Não, gente. Sabe por quê? Porque Deus sonda o nosso coração, o nosso íntimo. Deus, ele sonda cada célula do nosso corpo. Ele sabe exatamente aquilo que você está pensando, a intenção. Se você derrama lágrimas por emoção, desculpa, se você não está alcançando o coração de Deus, você não quebrando o coração de Deus. Porque para você chegar ao nível de quebrantar o coração de Deus, você tem que estar muito quebrantada de verdade. E somente um arrependimento genuíno pode quebrantar o coração de alguém. Lágrimas emocionais passam direto. O Senhor nem as percebe. Porque o Senhor ele não vai tratar você nessa emoção. Porque o Senhor quer que você, não que você se emocione, o Senhor quer conserto. O Senhor quer arrependimento genuíno. O Senhor quer que você compreenda quem Ele é diante de você para que você possa agir de uma maneira que você até agora não conseguiu. A palavra do Senhor diz que por falta de entendimento o povo perece. Perece porque não conhece. E muitas vezes não conhece porque não tem interesse em conhecer. Porque muitos falam assim, ora por mim, pastora. Ou, às vezes, né, porque a obrigação de nós, pastores, é orar mesmo. Nós oramos. Mas tem pessoas que a gente está orando pela vida delas e que a gente vê que Deus não está agindo e a gente já sabe por que Deus não está agindo. Porque a pessoa, ela entra no cenário de comodidade. Ela pede para a vizinha orar, fulano orar, ciclano orar. Só que nem ela ora por ela. Nem ela busca. Então, assim, se eu não oro é porque eu não acredito. Por que? Aí eu vou. Aí a irmã tá lá orando, pagando preço, orando, pedindo, intercedendo. E a outra pessoa nunca tem novidade. Como é que tá? Tá do mesmo jeito. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Muita gente não conhece a palavra de Deus porque não quer conhecer. Fica pedindo, ouvindo um pregador falar, ouve um outro pregador falar, decora um texto, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, 1000 cairão ao seu lado, 10.000... Fica só decorando textos isolados, mas não tem um contexto, não tem intimidade. Gente, todas as vezes que nós abrimos a Bíblia para ler, todas as vezes, o Espírito Santo intercessor de Deus, ele fica ali junto, intercedendo para que cada vírgula que você leia entre no seu entendimento, porque só quando você entende você vai conseguir fazer da forma que tem que ser feito. Muitas vezes a gente fazemos as coisas de forma errada porque nós não entendemos, mas nós temos um manual de instrução de vida que é a Bíblia, que nos ensina de que modo nós devemos fazer as coisas. Só que como que você vai aprender se você não tem interesse? E aí quando você ouve uma palavra como essa, o que entra não contamina, você vai falar assim, contamina sim, claro que contamina. Olha, tem germes no morango, você já pegou o morango, já colocou de molho, 20 minutos na água, você já viu como é que você... Gente... Olha que conversa mais aleatória, fora do quadrado. Porque tem uma parte aqui que Jesus fala com os seus próprios apóstolos, que eles perguntam, e aí ele fala, até vós mesmos que estáis ainda sem entender, até vocês que me acompanham ainda não estão entendendo o que eu estou querendo dizer, que eu não estou falando do físico, eu estou falando do espiritual. Eu acho que tem muita gente que ainda não acordou, que ainda não olhou, porque fica preocupado com as coisas físicas. E aí, quando eu só falo das coisas de Deus, faz uma oração pela minha vida, a hora que eu tô com dor de... a hora que eu tô com isso, que eu tô com esse problema. Mas não tem interesse em ter vida com Deus, em mover a sua vida espiritual. Nós somos espírito. Se o meu espírito sair desse corpo hoje, meu corpo vai cair e vai entrar em decomposição. É isso que as pessoas têm que entender, aprender a trabalhar ao seu lado espiritual, ter uma vida com Deus de verdade, aprender a dar valor àquilo que o Senhor tanto investiu para que você tenha, que é uma vida livre, e poder adorá-lo em espírito e em verdade, reconhecendo que Ele é o seu Salvador. As pessoas, elas querem os benefícios de Deus passando pela palavra sem sequer olhar para ela. É como se você entregar na vida de alguém um
um celular de última geração, sem manual de instrução, sem ela poder consultar a internet. Dê um celular, acredito que ela vai saber ligar e desligar, dependendo do aparelho, talvez, dependendo da pessoa, nem isso. Se você não der um manual de instrução, ela não poder entrar na internet para consultar, se ela for no próprio entendimento dela, talvez ela não consiga usar metade do recurso daquele celular. Assim é uma vida com Deus, sem palavra. A pessoa não consegue viver os benefícios dessa vida porque ela não entende a palavra. Logo, ela não vai conseguir encontrar aquela tecla que ativa o Senhor na vida dela, que faz com que ela tenha intimidade com Deus ao ponto de ela falar e Deus já está prontamente a ouvir. Nós estamos numa geração onde as pessoas elas só querem os benefícios e criticam. E é muito engraçado que essa mesma geração, ela abre a boca para criticar tudo que se fala acerca de Deus, elas viram teólogas. Não abre a Bíblia para nada. Mas na hora de criticar um pregador, de ficar olhando as pessoas que fazem para criticar. Em vez de criticar, vai fazer também, amada. Vai fazer também. Vai lá buscar entendimento. Ah, eu sou doutora de teologia, disso, de aquilo. Doutora de teologia, conhece a Bíblia de cor e salteado, conheço todas as páginas, eu decorei tudo. Ó, eu já li a Bíblia inteira, já reli e eu não decoro. Muitas vezes tem que recorrer, vou lá, eu não decoro, é um problema que eu tenho, não tenho dificuldade de decorar. Mas eu busco vida com Deus. E eu sei que tudo que eu preciso está ali. E aí eu tô no momento que eu preciso, eu entro ali, eu sei que livro que é, mas não lembro o versículo. Vou procurar, já achei. Deixa eu entrar aqui, deixa eu ver a instrução de Deus para mim nesse caso. Decorar a Bíblia, saber de cor os versículos, não vai fazer você ter vida com Deus se você não colocar em prática tudo que está ali. Se você não permitir que o Espírito Santo venha interceder e fazer a obra através da sua vida. Tem pessoas que têm a teologia, que tem a teoria, mas não tem a prática. Gente, o que nos leva a níveis espirituais diferenciados é a prática de uma busca constante. A gente vê as pessoas falando... Hoje eu vi um post no Instagram falando, se você tiver um dia de leitura com a Bíblia, nada acontece. Se você tiver 2 dias, nada muda. Se você tiver 3 dias, você começa a sentir uma diferença. Mas, entenda, não é ler por ler. É ler porque você quer entender. É ler porque você quer buscar. Não é ler porque você quer saber, que você quer ficar... como que eu posso dizer? Quando uma pessoa... que você vai ficar, assim, concorrendo, quem decorou mais, quem tem mais conhecimento. Porque, amadas, deixa eu te falar, conhecimento humano pode te dar estratégia para trabalhar através dessa palavra. Mas o conhecimento que vem de Deus, ele vai te dar uma sabedoria que ninguém vai conseguir olhar para você e ficar te questionando e ficar buscando, porque tem coisas que Deus não se explica, se vive. As pessoas hoje estão querendo florear tudo, sabe? Eu ouvi uma pessoa falar o seguinte, você acha que Deus é carente? Você acha que Deus está torcendo? Não, porque eu preciso. Olha, vai lá, faz de qualquer jeito que é para ver se a pessoa chega, se a pessoa enche as igrejas. Hoje, eu estava comentando que eu tenho visto em muitos lugares templos vazios. Poucas pessoas, não muitas. Algumas já muito cheias. Eu vi um post, uma senhorinha que tava, tipo assim, como se fosse, uma sátira, né, que eles fazem, né, o culto lá, pessoal, aí mostra aquela imagem do culto, aquelas luzes, tal, aquele show, a banda tocando, batendo palma, aquela festa, tal, dentro da igreja, e saía uma senhorinha raiz de dentro desse culto, ela tava lá dentro, aí o rapaz chamou ela, um irmão, né,
E senhora, tudo bem? Eu sou fulano de tal, do ministério e tal. O que a senhora achou do culto? Gostou? Foi bênção? Aí ela olhou para ela, meu filho, gostei, a música tava bonita, olha, a música tava muito legal, só tava faltando Jesus. Só faltou Jesus. Pegou e saiu. Foi uma brincadeira que é um vídeo que as pessoas fazem, né? E aí você para pensar que foi uma brincadeira que tem um fundo de verdade. Que hoje as pessoas estão preocupadas em fazer shows. As pessoas estão preocupadas em encher as igrejas. Mas as pessoas têm que ser cheias. As pessoas é que têm que estar cheias de Jesus. Mas se eu falar a verdade nua e crua, muitas pessoas correm. Porque tá mais fácil você virar as costas e fingir que nada aconteceu e continuar vivendo sua vida da forma como ela tá. E aí achar que no último segundo você vai conseguir pedir perdão e sair, do que manter uma vida de fato com Deus. Que é uma vida cheia de renúncias, de desafios, porque o próprio mundo que nós vivemos hoje nos proporciona isso. Se você quer ter isso, você tem que fazer isso. Então eu não vou ter, porque se para mim fazer isso eu vou ter que passar por cima do princípio que o meu Deus estabeleceu para mim, desculpa, eu vou ficar sem. Então eu tô renunciando. Você pensa que é todo mundo que quer renunciar? Você pensa que é todo mundo que quer dizer não quando quer dizer sim? Não, não é. E aí usa a situação como, olha, eu sei que estava errado, mas é que eu tô numa situação tão difícil, aí fica procurando argumento para justificar. Gente, tem coisa que não adianta você ficar justificando. Você pode até justificar para o homem, olhar para o seu pastor justificar, e talvez eles não vão, se for homem e mulher de Deus, não vai falar nada, ou vai falar, tudo bem, para mim você não precisa justificar, mas a Bíblia diz o contrário. Mas você vai justificar como para Deus? Como que você vai justificar para Deus uma situação como essa? Como que você vai justificar? Entende? Senhor, olha, eu menti, porque se eu não mentisse, eu ia me dar mal por causa da postura que eu tive antes. Meu filho, você teve uma postura antes que foi duvidosa, que saiu fora do quadrado, arca com as consequências, seja mulher. Foi mulher pra fazer? Tem que ser mulher pra arcar com as consequências, gente. Você não pode abrir um outro abismo, perder sua comunhão com Deus pra continuar vivendo no engano. Esse é o problema. O problema não é o que entra na boca do homem, o problema é o que sai. O problema não é o físico, o problema é o espiritual. As pessoas estão muito preocupadas. Eu vejo aí pessoas que eu não sou nada contra, eu acho que todo mundo tem que fazer exercício físico. Eu não faço, gente. Enfim, sou desse ponto. Mas eu sei que existe a necessidade, que as pessoas têm que ter uma vida, que o nosso ambiente hoje possibilita uma vida mais sedentária, e a necessidade de você fazer exercícios físicos, ela é eminente. Para uma vida mais saudável, a gente tem que cuidar do nosso corpo, tá? Não sigam o meu exemplo, eu não faço porque eu tô desleixada. Mas eu vejo muitas pessoas aí postando, tá pago hoje. Tá pago hoje. Tá pago hoje. E é na academia, e que é suplemento, não sei o quê, porque tá uma moda agora, as pessoas vão acompanhando, né? E é porque tô me alimentando, eu não como disso, eu não faço daquilo. E aí? Deixa eu te fazer uma pergunta. Aí eu pergunto pra você, quantas dessas pessoas, elas vão pra igreja e dizem assim, hoje tá pago, Deus. Eu consegui ceder 30 minutos do meu tempo com o Senhor. Quantas? E dessas quantas que diz eu, quantas vezes na semana ela vai na academia? E quantas vezes na semana ela vai no templo do Senhor? E aí vai caindo o número, tá? Aí dessas que vai, quantas vezes por semana, quais os tipos de alimentação você não come, porque senão você vai criar gordura e não massa magra. Eu me abstive disso, eu me abstive daquilo, não como isso, não como aquilo outro, olha, porque senão eu vou criar massa magra, e eu não vou criar massa magra, eu vou criar gordura, para não sei o que, não sei o que lá. Quantas dessas, das que vão com mais frequência na igreja, se coloca à disposição de Deus para fazer um jejum espiritual para a sua comunhão com Deus? Aí o número cai.
E cai mais ainda quando você procura aquelas que fazem o tal do jejum intermitente, mas não teve coragem de dar um dia de jejum para Deus. E são os mesmos que criticam quando a gente passa aí 21 dias no jejum de Daniel, comendo só legumes. Mas sou eu, não é você. Então você não precisa me criticar e nem se incomodar. Sou eu, não é você. Eu que me dispus. Ou quando a gente passa, para quem é apostólico, né, que tem o mês de Elu, que tem a semana da expiação, o dia do perdão, faz jejum de 24 horas. Ai, louca? Minha mulher é louca, ficar 24 horas sem comer. Mas você fica 12 sem comer por vários dias aí para tentar emagrecer? Eu falei, eu tenho uma dificuldade tão grande para fazer esse tipo de jejum para emagrecer, mas você quer ver eu fazer jejum? Eu fechar minha boca e não comer? Eu fazer propósito com Deus. Por quê? Porque eu tenho temor de quebrar. Porque Deus não se agrada de voto de tolo. Porque todo propósito que eu faço tem que cumprir. Se eu fizer um propósito com Deus que eu vou ficar 1 ano sem comer carne, eu vou ficar 1 ano sem comer carne. Mas eu não tenho coragem de tirar a carne da minha dieta que eu gosto para mim poder emagrecer, entende? A gente tem que ter prioridade. Qual que é a minha prioridade hoje? É ter vida com Deus. Ah, eu preciso levar uma vida, porque as pessoas... Eu já ouvi isso, que a vida de um cristão é vida sem graça, é vida... Ai, nossa, não faz nada, não pode fazer nada, não pode isso, não pode aquilo. Se fosse pra mim fazer tudo, se fosse pra mim, eu continuava do jeito que eu tava. E se fosse tão bom, eu não tinha saído. Tá bom pra você assim, do jeito que você tá vivendo? Tá bom assim, do jeito que você tá fazendo? Você tá tendo resultado em tudo? Você tá tendo paz? Porque assim, às vezes, a pessoa fala, mas eu conheço fulano que não tem resultado em tudo, mas tá tendo paz. Porque tá sabendo que a vida tá sendo transformada, que não é da noite pro dia, que Deus vai limpando, que Deus vai tirando, que Deus vai tratando, que Deus vai tirando de mim e colocando dele, tirando de mim e colocando dele. Porque é isso que importa. Se tá bom pra você do jeito que tá tudo bem. Afinal de contas, a gente fala de Jesus, mas Jesus não quer que a gente fique empurrando ele goela abaixo pra ninguém, não. A pessoa tem que ter interesse em entender. Se até aqui naquela época o Senhor Jesus olhou para os discípulos e falou assim, se até vocês que andam comigo não estão entendendo, vocês não estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu não estou falando do físico, não, estou falando do espiritual, que tem muita gente tratando o físico, preocupado com a academia, preocupado com o bem que vai possuir, preocupado com o emprego, com a promoção, preocupado com as compras de mercado, preocupado com tanta coisa. E ainda abre a boca para criticar o que é crente, que está falando de Jesus. Mas e a sua vida com Deus, como é que anda? Aí quando chega em casa, que põe a casa tá limpa, impecável, organizada, não tem nada fora do lugar, mas a vida emocional tá um caco. Nunca se viu tantas pessoas falarem. Eu nunca vi. Eu não estou desabilitando e nem falando dos profissionais que trabalham nessa área da psicologia, dos psiquiatras, dos terapeutas. Eu não estou criticando. Eu acho que cada um dentro da sua formação pode ser usado por Deus, porque eu acredito que Deus usa todas as pessoas para auxiliar sim no tratamento e muitas vezes é necessário sim. Não estou criticando quem passa em psicólogo, não estou falando nada disso, eu só estou dizendo que nunca se teve tantas pessoas com problemas emocionais, com problemas psíquicos, que assim, a gente vê nitidamente. Tem muitos casos que são sim físicos, que tem, mas nunca se viu tão nitidamente que as pessoas estão vazias. Porque são muitas informações no mundo, muita informação e muita inteligência artificial trabalhando, talvez na facilidade, né? E aí as pessoas elas vão ficando cada vez mais sozinhas, fechadas no mundo só delas, no mundo do celular. Eu tenho milhares de amigos. Sério? Nossa, olha pro meu Instagram pra você ver. Gente, amigo, tem gente que você nunca nem viu, não sabe nem de onde é. Entende? As pessoas estão entrando num mundo totalmente paralelo, sabe? A inteligência artificial proporciona isso para as pessoas. E cada vez mais vazias. E isso traz tanto transtorno. Então, às vezes, a pessoa tem uma vida totalmente
aparentemente, né, perfeita, mas é totalmente vazia. Né? Existe uma falta de equilíbrio, de concentração espiritual, de uma falta mesmo de presença de Deus. Então pense no que hoje lhe falta, no que hoje você está buscando mais. Talvez você viva num meio onde você fala, não me falta fisicamente nada, mas quando eu me deparo comigo mesma diante do espelho, sozinha, no banheiro, na cozinha e tal, eu sinto que falta algo que por mais que eu conquiste financeiro, isso e aquilo, eu não consigo alcançar. O que será, pastora? Nada. É comunhão com Deus. Existe um espaço dentro de nós que é exclusivo dele. E ninguém ocupa. Aquele espaço vazio nos dá vazão para pensamentos ruins, para atitudes ruins, pecaminosas, e que depois que nós cometemos, nos faz sentir mais vazias. É como se fosse aprofundando, é como se fosse um buraco sem fim, que quanto mais você cava, mais sem fim ele fica, e nunca chega no fim. Repense a sua postura. Repense o que você tem feito da sua vida espiritual. Repense o que você tem feito, porque existe mudança, existe uma porta que você abre e que traz para você uma transformação. Talvez inicialmente você vá se sentir um pouco receosa e talvez você vá sentir muito confrontada em vários momentos. Mas eu já disse aqui em outros vídeos, Deus não vai te dar conforto, porque o conforto não te tira do lugar onde você está. A pessoa só larga alguma coisa quando aquilo para ela fica desconfortável. A pessoa só sai de um lugar quando ela se sente desconfortável ali. Se ela já viu aquela ilustração do sapo? Acho que é o sapo, né, dentro da água, que com a água fervendo e ele tá, porque quanto mais quentinho ele mais vai ficando, até que ele morre na água. Por quê? Tá confortável. Um ambiente confortável é o que te traz, o que te agrada, mas é o que também pode te matar. E quando você sente, quando Deus quer trazer para você, te colocar em lugares melhores, em coisas maiores, Ele vai trazer para você um desconforto, para que você saia da zona onde você está. Então pense nisso, pense em tudo que você está vivendo hoje, em tudo que você tem, em tudo que você tem buscado e que muitas vezes você tem alcançado, mas sempre está faltando alguma coisa. Será que você tem alcançado o nível de comunhão com Deus que você precisa? Se não, acredito que não, acredite você, é possível. É possível. Busque em Deus, busque na palavra de Deus. Suprir esse espaço, suprir esse vazio, você vai conseguir. Mas você precisa baixar a sua guarda e tudo aquilo que você tem recebido aí de informações, que a gente sabe que tem coisas que são muito proveitosas, mas tem coisas que é só para enganar, só para passar uma nuvem nos nossos olhos, é como se fosse uma fumaça. Até aqui o Senhor falou. Que você tenha recebido, porque eu recebi. Ah, pastora, na íntegra? Não sei se na íntegra. Às vezes, de 30 minutos de palavra, uma palavra foi a que entrou em você, que era a que você precisava ouvir. Repense seus valores, suas prioridades, sua postura. Repense o que você tem feito diante da vida que Deus tem te dado, tem te proporcionado, tem permitido você viver. Não adianta você se preocupar com tudo que é físico, porque tudo que é físico se corrompe. Com o tempo é o maior, o tempo é o que proporciona a maior corrupção em tudo que é físico, sabe? Com o tempo as janelas vão se desgastando, as casas vão ficando com as paredes manchadas, os carros vão se deteriorando, vão envelhecendo, o nosso corpo, a gravidade vai chegando, vai tudo caindo. O tempo, ele é implacável. E a gente não tem como parar, e Deus não nos devolve.
Se você fala assim, olha, eu tive o testemunho de um casamento restaurado, de uma vida financeira restaurada, sim. Eu acredito, eu já passei por testemunhos assim. O Senhor, Ele restaura casamento, saúde, vida financeira, Ele restaura tudo. Mas o tempo... E Ele é implacável, Ele vem e Ele vai passando, Ele não quer saber se você está vivendo bons momentos, maus momentos, e tudo que é físico, tudo que é terreno vai ficando. Tem coisa que vai se esvaindo como a areia. Então repense o que você tem feito desse tempo e da vida que Deus tem te permitido. Tá bom? Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe, graça e paz, e até o nosso próximo vídeo.